Uma vez mais, estamos aqui no meu canal Mistérios com Pablo Villarrubia para falar de assuntos muito especiais, assuntos de interesse, desde os mistérios arqueológicos, mistérios históricos, da astronáutica, do espaço. E desta vez vamos falar de um tema de muita atualidade, que foi o lançamento no dia 30 de maio passado de um foguete, o primeiro supostamente foguete da indústria privada particular lançado ao espaço por uma companhia para a NASA. E ainda mais, esse foguete tem uma importância relativamente histórica, porque é o primeiro foguete, digamos, tripulado da NASA, lançado depois de 9 anos de paralisação dos voos tripulados dessa empresa dos Estados Unidos, dessa empresa estatal dos Estados Unidos. Então estamos a falar agora do voo da Crew Dragon, do foguete lançador da SpaceX, o Falcon 9, e que teve sucesso total com o lançamento de 2 astronautas, tá? Esses 2 astronautas eram o Douglas Hurley e o Robert Behnken, 2 veteranos de mais de 50 anos que já tinham participado em voos orbitais dos shuttles ou dos ônibus espaciais. Aliás, um dos astronautas, participou do último voo do ônibus espacial em 2011, em órbita da Terra, e assim dando um novo alento, um novo, digamos, fôlego para a NASA, para evitar, pelo menos é o que eles dizem, né, de ter que pagar para os russos, para a Roscosmos, a agência espacial russa, ter que pagar a Soyuz para enviarem seus homens ao espaço. Porque temos que lembrar que até uns dias atrás, os 2 únicos países que enviavam homens ao espaço eram a Rússia, principalmente, e depois a China, né, com seu próprio programa espacial. Agora é o seguinte, eu vou falar posso falar das verdades, mentiras, das operações de maquilhagem que existem em torno a este lançamento. E para começar, nós podemos falar que o próprio foguete, digamos, apesar de ser um foguete inovador no aspecto de recuperação do primeiro estágio, né, reutilizável, foguete reutilizável, não é tão, digamos, isso não é uma novidade total, porque já os próprios ônibus espaciais, os lançadores dos ônibus espaciais levavam 2 boosters, ou seja, 2 foguetes laterais, aquele tem o principal e 2 ao lado, que podiam ser recuperados depois no oceano. Tudo bem, não era o foguete principal, mas eram 2 laterais bem grandes, que eram recuperados, eles caíam no mar e eram resgatados. A principal diferença nesse caso do foguete Falcon 9, que é enorme, tem 70 metros de altura, é que o primeiro estágio desse foguete não cai ao mar diretamente, senão ele pousa suavemente sobre um barco, tá, com retrofoguetes. É bem espetacular o aspecto. Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei impressionado, uma coisa de ficção científica, mas, digamos, não é de máxima utilidade. Poderia ter perfeitamente caído no mar e ter sido resgatado, tá? Inclusive, eu acho que até sairia mais barato, porque evitaria retrofoguetes e mais, digamos, mais gasto de combustível, etc, etc, tá? Então, é um aspecto mais de maquilhagem. E nessa operação de marketing, e aqui o grande mestre do marketing é o dono da empresa que fabricou o foguete, né, que é a SpaceX, é o Elon Musk, tá? Esse cara é fantástico, ele é um gênio da ciência, ou pelo menos é um gênio do empresarial com certeza, porque ele conseguiu restituir aos Estados Unidos, né, a capacidade de voltar ao espaço com missões tripuladas, devolver o orgulho patriótico dos Estados Unidos, tão abalado, né, que acabaram dependendo vários anos, 9, quase 10 anos, né, dos russos, que eles tanto criticavam no passado. Eles tiveram que baixar a cabeça e aceitar, né, as naves Soyuz, naves eficientíssimas. Isso sim é importante dizer. As naves Soyuz são como os fusquinhas do espaço, são
pau para toda a obra, funcionam perfeitamente, não tiveram nenhum acidente, salvo o primeiro lançamento, que foi lá para, acho que 1967, se não me engano, que morreu o Komarov. Desde então não aconteceu nada, ou seja, aconteceu num voo de reentrada na atmosfera no ano 71, se não me engano, 70, 71, na primeira missão espacial, mas não nos lançamentos, tá? Foi na volta que houve um problema de despressurização da cápsula dos 3 astronautas que foram a bordo da Salyut 1. Mas voltamos à questão do Elon Musk. O cara que é um gênio do marketing fala, vamos fazer uma operação maquilhagem aqui, deixar tudo bonitinho, para que isso aqui dê uma boa impressão para o povo em geral, né? E para as autoridades, para todo mundo. Então ele fez um foguete, que, para falar a verdade, não tem nada especial o foguete, exceção dessa questão dos eletrofoguetes. É um foguete, é um tubo, estaticamente é um tubão, tá? E em cima tem a cápsula, que é a Crew Dragon, a Dragão, e dentro da cápsula, isso sim, a cápsula é mais espaçosa que a Soyuz, tem a capacidade, dizem, até 7 astronautas, mas isso em teoria, tá? Na prática vão ser 4 que vão voar, né, nos próximos voos, e dessa vez foram só 2, né, que no caso do Douglas Hurley e do Robert Behnken, e tudo muito bonitão por dentro, muito claro, branquinho, tudo, né? Aqueles painéis, 3 painéis táteis, né? Que eles têm, praticamente não tem nenhum botão. Então, assim, o último modelo, o último visual, muito na linha também do Apple, né? Do iPad, aquela coisa toda. Acho que eles até usam o iPad, se não me engano, a bordo. E então a questão assim, é muito estética. E a outra coisa é a questão também das roupas, os trajes espaciais dos astronautas, né? Eles foram feitos por um estilista que trabalha para Hollywood, fazendo também roupas para modelitos, né? Para personagens da Marvel, super-heróis. Então aí uma coisa mais caprichada, mais elaborada, mas aquela coisa assim de passarela, os astronautas todos assim brancões, ou seja, o traje todo branco, né? Aquelas botinhas pretas, né? O capacete é diferente, todo assim, digamos, estilizado, e não tem nada a ver com aqueles trajes espaciais dos primeiros anos da carreira da corrida espacial, né? Como do Yuri Gagarin, traje de astronautão, realmente que parecia um trabalhador, né, do espaço realmente, ou os americanos mesmo, que pareciam, todos eles eram aquela estética um pouquinho aperfeiçoada que vinha dos trajes que usavam os pilotos de aviação, e principalmente a aviação militar, tá? Tanto os russos, né, como os americanos. E aliás, os astronautas daquela época, muitos deles eram ex-combatentes, por exemplo, os americanos da guerra da Coreia, que foi nos anos 50, princípios dos anos 50, então, digamos, a estética era mais ou menos próxima àquele estilo militar, né? Roupa de trabalhador mesmo, de militarzão daquela época. Então, hoje é coisa de passarela, né? Aliás, eles chegaram, antes de embarcar, né, antes de subirem no foguete, no foguetão, como dizem em Portugal, no Falcon 9, a bordo de um supercarro, o carro da Tesla, da outra das empresas do Elon Musk. E então eles chegaram, aliás, era um carro blindado e com seguranças, com pessoal armado até os dentes, né, que protegiam por qualquer atentado, qualquer dúvida que tivessem aí nesse aspecto contra os astronautas. Então eles chegaram no carrinho, que antigamente era através de um ônibus, o cara entrava, os astronautas chegavam no ônibus, tinha aí equipe técnica, aí estão no carro um pouco mais apertados, aquele estilo assim mais, digamos, mais de glamour, né, como digo, e tudo isso faz parte do marketing do Elon Musk, tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa interessante em toda essa história é que eles foram lançados, praticamente não fizeram nada. Eu acho, até um companheiro meu aí, o Davi Hernandes, da Espanha, grande estudioso também da astronauta, que me disse: Pablo, aí qualquer um podia ter voado, mesmo sem saber falar inglês,
sem ser, digamos, nenhum engenheiro, não ter preparação para astronauta, qualquer um poder ter voado, porque você senta lá e o foguete leva você direitinho lá para cima para acoplar depois automaticamente com a Estação Internacional Orbital, né, ISS, e você não precisa fazer praticamente nada, tá? E curioso porque, e quero ressaltar essa questão de que não há nenhuma novidade também, não há muitas novidades nesse lançamento, porque já no voo de Yuri Gagarin, em 1961, primeiro lançamento da história de um astronauta aí que entrou em órbita, o voo era totalmente automático de Yuri Gagarin, ele praticamente não teve que fazer nada, né? Ele tinha até um código secreto escondido se precisasse, né, atuar em algum momento, mas não precisou, e o voo foi automático. E esses dois astronautas fizeram praticamente o mesmo agora, né? Então, a questão dos trajes é essa. Depois, outra farsa nessa história do que a SpaceX, que é a empresa construtora do foguete, de que esse é, digamos, o grande mérito, a grande questão aqui, né, nessa história é que o voo é muito mais barato. Isso é relativo, tá? É relativo, e que é digamos, um primeiro voo privado, particular, de uma empresa particular que prepara isso para a história, é parcial. Tudo bem, o próprio SpaceX tem sua sede de lançamento, sua base, né, de lançamentos, ou melhor dito, base de controle em Los Angeles, tá? Independente, ou, bom, nesse caso não é independente da NASA, porque também funciona paralelamente com o pessoal da NASA, né? Mas o dinheiro que eles receberam da NASA, que é a única empresa que contratou eles para esse serviço, a NASA, que é uma empresa estatal, aliás, é um dinheiro, são 1 bilhão e 600 milhões de dólares para um conjunto de 6 voos da Crew Dragon até a ISS. Então eles dizem, não, esses voos são baratíssimos, saíram por volta de 50, 55 milhões de dólares. Os russos é muito mais caro, os voos deles. Bom, isso é relativo. Se vocês fizeram o cálculo, 1 bilhão e 600 milhões divididos, tá? Deixa eu ver, entre 6 voos, isso vai dar em torno a 270 milhões de dólares. Ou seja, vai sair mais caro que um voo da Soyuz. Qual é a diferença aqui? Que tudo bem, esse voo é, na verdade, subsidiado pelo governo. Digamos, o contribuinte norte-americano que está pagando esse voo, essa diferença. Então, o que eles não incluem quando dizem 50 a 55 milhões é o valor do, digamos, desenvolvimento tecnológico para chegar até o Falcon 9 e a Crew Dragon, tá? Então eles excluem isso. É outra operação de, digamos, ocultação, ou, vamos dizer assim, de certa forma, sim, de certa forma ocultar, não ocultar, mas de alguma maneira você não perceber, né, esse montante de dinheiro, esse gasto, né, total. Então o próprio Dmitry Rogozin, que é o diretor, é o presidente da Roscosmos, né, fez uma observação nesse sentido. Ele fez um comentário dizendo que isso aí, na verdade, que o voo deles era 4 vezes mais caro do que eles diziam, e que pelo menos era um preço artificialmente baixo, porque era subsidiado pelo governo, ou seja, o contribuinte americano está pagando essa questão, e é uma forma de fazer dumping de preços, ou seja, uma forma de aparentar que esse preço mais baixo para que os americanos não continuem comprando os voos da Soyuz, e dessa maneira eles trazerem para si, ou seja, para territórios dos Estados Unidos, ou para a nação, né, todos os benefícios, né? Eles dizem que a SpaceX trabalha só com material dos Estados Unidos. Eu duvido, tá, que seja só que é 100% norte-americano o foguete. Eu tenho minhas dúvidas, mas a questão que é denunciada pelo Dmitry Rogozin é essa, né, de que é uma forma de fazer dumping para que tudo volte às mãos, né, um controle, pelo menos voos tripulados dos Estados Unidos. Outra coisa, né, digamos, eu tenho visto aí, lendo e tal, que comentários no YouTube, tem coisas muito engraçadas. Estava vendo um pessoal eu assisti o lançamento, que foi ótimo, adorei, né?
assisti pelo canal de YouTube do Planetário de Mar del Plata, da Argentina. Estava o Pablo de León, por exemplo, que é uma pessoa que conhece muito sobre astronáutica e tal, e foi interessante assistir, coisa que, por exemplo, é outra estratégia de marketing também, porque os russos, se eles soubessem fazer esse tipo de marketing, aqueles foguetes Soyuz, assistir um lançamento é uma maravilha, né? Com a cápsula da Soyuz, porque eles têm, aliás, visualmente, acho até mais bonito que o próprio Falcon 9, que é um tubão branco, pelo menos aqueles foguetes, né, dos russos. Tem aqueles outros foguetes que saem, né, abrem a partir um pouquinho mais alto da base, eles se abrem e tem um aspecto assim poderoso, né, esses foguetes Soyuz russos. Mas a questão, como eu disse, você estava vendo aí pelo YouTube comentários e tal, tem um pessoal do Peru que fazia comentários durante o lançamento. Eles diziam: esse aqui é um momento histórico, é um momento que é a mesma coisa daquela época em que nossos pais ou nossos avós viram o homem descer na Lua em 1969. Eu falei, pelo amor de Deus, você querer comparar um voo orbital que o cara sobe aqui a 400 quilômetros de altura, que não é nada praticamente, de chegar na Lua a 380 mil quilômetros, e ainda por cima no ano 69, há mais de 50 anos atrás, que a tecnologia é inferior, não tem nem comparação. Ou seja, nesse aspecto você não pode comparar um voo realmente histórico, que era da Apollo 11, com o do Saturno V, que é um foguete gigantesco, com esse foguetinho, entre aspas, tá? Porque ele também tem uma capacidade de colocação em órbita baixa de pelo menos 25 toneladas. Não está mal, mas não dá para chegar na Lua com esse foguete, pelo menos com missão tripulada. Outra coisa que eu achei engraçado, que o pessoal do Peru dizia: agora vai ser como ir de táxi para o espaço. Amigo, isso não é assim, não é assim, porque são voos relativamente ainda caros, tá? A frequência não vai ser tão grande e vai demorar muito o dia que a gente vai poder pegar aí um voo desses, tá? E ir até o espaço a um preço relativamente módico, tá? Isso é impossível, hoje é muito caro. Tem outras coisas também interessantíssimas, que o Cláudio Galon, outro dia eu liguei para um grande amigo praticamente de infância, o homem que ia ser o primeiro astronauta brasileiro, e ele já estava treinando na NASA. Ele trabalhava, aliás, na NASA nos anos 90, já estava lá. Ele estava fazendo treinamento até a bordo daqueles aviões que fazem aqueles loopings, aqueles voos para gerar gravidade zero. E ele foi retirado desse voo, que ao final foi colocado um piloto militar, né, o Marcos Pontes, que vocês já conhecem. Mas o Cláudio me comentou o seguinte, o grande mérito é que realmente o Elon Musk ele fez e prometeu, coisa que não fez a Boeing, por exemplo. Os Estados Unidos contratou não só o Elon Musk, a SpaceX, contratou também a Boeing e acho que outras companhias mais, e nenhum apresentou uma nave no tempo, digamos, estipulado para lançar astronautas outra vez para os Estados Unidos, e a única foi a empresa do Elon Musk. Aí tem seu mérito, né? E também o Cláudio me contou algo que eu desconhecia, porque logicamente ele continua morando nos Estados Unidos, e quando ele estava lá dentro, trabalhando na NASA, ele dizia o seguinte, que já naqueles anos 90 existiam pessoas que estavam pensando em privatizar o espaço, tá? Pessoas de fazer, digamos, esse trabalho de conseguir, né, levar para a NASA determinados componentes, fazer uma empresa realmente privada com eficiência, tá? E com bons preços. Já havia essa tentativa. E finalmente eu falei também com outro grande amigo, que é o Eustáquio Rangel, um grande especialista de desenvolvimento de software, tá? Grande fã do espaço, mistérios do espaço. Ele me disse também uma coisa interessante, que o Elon Musk, na verdade, ele está tentando, na verdade, no fundo, a filosofia dele de enaltecer a ciência, a religião, a ciência e a tecnologia é como se fosse uma nova religião. E é verdade, né? O Elon Musk aí, nós falaremos, aliás, eu vou, acho que gravar aí em breve outro programa só para falar
do lado, digamos, brilhante e o lado também mais escuro, né? O lado aí que estranho do Elon Musk, que também tem suas histórias estranhas, né? Então, tudo isso, digamos, essa questão de chegar ao espaço com uma empresa, né, que própria, privada, também é relativo, volto a dizer, em relação ao dinheiro que o governo americano está dando do contribuinte e subsidiado, tá? Então, para terminar, queria dizer que esperemos que essa missão, essa e outras missões sejam totalmente, digamos, bem-sucedidas, porque vale a pena, acho que o lado positivo de tudo isso e que vai acelerar a competitividade não digo já pela conquista do espaço, isso foi coisa do passado, foi uma corrida política, mas atualmente seria uma competição econômica para ver quem consegue melhores preços e quem consegue trazer benefícios, né, do espaço. Essa é a grande questão que está em jogo, tá bom, meus amigos? Muito obrigado a vocês.